No vídeo de hoje eu escolhi falar sobre assexualidade. E escolhi esse assunto porque no vídeo sobre falta de vontade de fazer sexo, uma pessoa comentou que muitas vezes muitas pessoas não têm vontade de fazer sexo e tudo bem, não tem problema nenhum nisso. E é verdade. Muitas vezes o relacionamento vai entrando numa rotina e eu não tenho mais vontade mesmo. Muitas vezes eu nunca me considerei uma pessoa muito sexual. Muitas vezes eu sinto que eu nunca tive interesse em qualquer grau e em qualquer momento da minha vida em sexo, e realmente tá tudo bem. Existe uma cultura muito forte na nossa sociedade de que o sexo ele tem que fazer parte, é uma coisa essencial, universal, que não pode faltar no relacionamento, que se isso não tiver no relacionamento, então deixou de ser um relacionamento, e para muitos casais isso não necessariamente é a realidade. Aí é interessante pensar que o que conta mesmo é o acordo entre o casal. Se para ambas as partes tá bom não ter sexo, a falta de sexo não precisa ser um problema. E aí, falando desse desinteresse sexual, também existe um grupo de pessoas que se identificam como assexuais, que são aquelas que não sentem interesse sexual, o desejo sexual, não tem vontade de fazer sexo, não tem vontade de ter experiências sexuais. Foi um movimento criado em 2001 nos Estados Unidos, que foi pegando cada vez mais força. Se eu não me engano, nos Estados Unidos hoje tem em torno de 70 mil membros oficiais, né, numa comunidade específica, que até tem uma página oficial na internet, que se entendem como assexuais. E essa categoria assexual ela pode ser dividida em duas subcategorias. A primeira delas são os assexuais românticos, que são aqueles que querem ter um relacionamento afetivo, romântico, amoroso, mas não querem a atividade sexual, não têm interesse no sexo em si, e os assexuais aromânticos, que são aqueles que não têm interesse nem no relacionamento amoroso e romântico e nem interesse sexual de ter atividade sexual. São pessoas que não veem graça nisso. É muito interessante porque as pessoas acham que isso é uma coisa de escolha, né? A pessoa decidiu que agora ela não quer mais fazer sexo. Não tem nada a ver. É simplesmente a falta de vontade. Outras pessoas e até alguns estudos relacionam isso deve ter algum problema, deve ter alguma condição hormonal rolando, que é por isso que a pessoa não tem vontade. Olha, existem alguns estudos que apontam que em pessoas que se entendem como assexuais têm níveis hormonais ok, estão com a saúde em dia e ainda assim não tem interesse sexual. Vale lembrar que a sexualidade é uma parte nossa muito complexa que vai muito mais além do que a atividade sexual. A nossa sexualidade ela é construída desde o nosso gênero, se somos homens ou mulheres, nas experiências que a gente teve ao longo da vida, a nossa religião, a cidade onde a gente nasceu, a época em que a gente nasceu, as pessoas com quem a gente conviveu, o momento histórico que a gente está. Né? A gente pode ver que hoje as pessoas se sentem muito mais à vontade para falar da sua sexualidade do que há 30, 40 anos atrás. Então, é um momento de transição que tem muita coisa nova acontecendo e as pessoas vão se identificando de maneiras diferentes e tratando a sexualidade de maneira diferente. Então, se tem gente que gosta muito de sexo, não pode ter gente que simplesmente não tem interesse em sexo? Existe todo tipo de pessoa e existe todo tipo de sexualidade. Então, a título de curiosidade, um pouquinho sobre a sexualidade, e quem tiver mais interesse, eu vou deixar o link na bio sobre, do site oficial da AVEN, que é a associação, que é uma comunidade de assexuais, que é o site oficial na internet. E quem tiver mais interesse pode deixar outros comentários e perguntas que eu posso transformar em vídeos com respostas. Até mais!